Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E, como eu imaginava, o episódio passado em que tratamos sobre o espírita fariseu deu pano para a manga, como se dizia aí antigamente. No final do episódio, eu fiz as seguintes perguntas. Você sofre com o espírita fariseu? Já deixou a casa espírita por causa dessas pessoas? E a resposta da grande maioria dos ouvintes foi sim! E a segunda questão que me chamou a atenção foi que a manifestação dos ouvintes veio principalmente de forma direta para mim. Ou seja, havia o temor de se posicionar publicamente. Dá para notar o estrago que o espírita fariseu está provocando dentro do movimento espírita. E no programa de hoje, nós vamos falar um pouco destes casos relatados pelos ouvintes e fazer uma reflexão. Será que os trabalhadores da casa espírita estão sendo acolhidos como deveriam? Sobre isso, teremos até um trecho muito interessante de uma palestra do Rossandro Klingey. Aguarde que já voltamos. E aí eu faço aquele pedido fraterno para que você curta o nosso episódio, principalmente se você estiver ouvindo pelo YouTube. Aproveite também para seguir o Espírito do Evangelho nas redes sociais e na sua plataforma preferida de áudio. Links na descrição do episódio. E como neste programa nós vamos falar muito do espírita fariseu, o último episódio nós definimos com detalhes esse personagem. Se você não ouviu ainda e está em dúvida sobre o que é o espírita fariseu, não deixe de ouvir este programa, tá certo? Fica aqui a dica. Bem, então, agora nós vamos falar sobre algumas das manifestações dos ouvintes sobre o espírita fariseu. E aqui um parênteses, quando nós falamos espírita fariseu, nós não estamos falando apenas do gênero masculino, não é uma questão de gênero, tá? Pode ser o espírita fariseu do sexo masculino ou do sexo feminino. Aliás, o espírita fariseu implica com quem chama o trabalhador da casa espírita de trabalhador. O espírita fariseu prefere chamá-lo de voluntário. Mas eu não vou seguir essa norma estapafúrdia e vou continuar utilizando as palavras trabalhador ou servidor. Voluntário fica para o espírita fariseu, combinado? Então vamos lá. Sobre as manifestações dos ouvintes, obviamente, eu não vou dar o nome de quem enviou os relatos, até pelo motivo que expus lá no começo do programa. Existe o temor da retaliação, uma prática inconcebível, na minha modesta opinião, ainda mais em uma casa espírita. Mas quando o espírita fariseu ocupa cargo de comando, essas coisas tenebrosas podem acontecer, infelizmente. E o curioso é que as mensagens vêm de trabalhadores que fizeram parte de casas espíritas de todos os tamanhos, desde as pequeninas até as enormes. Claro que nas casas maiores o problema se agrava não só pela questão da proporção, tem muito mais trabalhador, mas também porque existem mais normas e procedimentos. Ambiente em que o espírita fariseu deita e rola. E enquanto eles ficam atentos com as regras, esquecem-se do mais importante, o acolhimento. É como Jesus disse para os fariseus e escribas no famoso discurso dos 7 ais que mencionamos no episódio passado. Vocês se preocupam com o mosquito, enquanto deixam passar o camelo. E o camelo ignorado, ao que tudo indica, é ser amoroso, ser fraterno, acolhedor com outros trabalhadores da casa espírita. Por exemplo, um ouvinte disse que dava aula numa casa espírita, não mencionou qual era o curso. E tudo estava indo muito bem, até que um aluno de uma classe de 30, né, reclamou com a direção sobre algo que foi comentado em classe pelo ouvinte. Parece que alguma coisa em relação a que toda a comunicação mediúnica
precisava ser analisada, não importando de qual médio veio essa comunicação, né? É informação, inclusive, que está indicada lá no livro dos médios. Ou seja, não era nada demais. Bom, quando a reclamação chegou, o espírita fariseu, que ocupa o cargo de chefia, afastou o trabalhador sem mais nem menos. Assim, sem nenhuma preocupação com os efeitos que uma medida drástica dessas causaria nesse trabalhador. Afinal, na cabeça do espírita fariseu, todos têm que seguir as normas e os procedimentos. E aqui vamos abrir um parênteses, até mesmo os conceitos esdrúxulos que surgem dentro do movimento espírita, como admitir médiuns inquestionáveis e espíritos quase divinos. Mas, obviamente, quem já viu algo similar assim acontecer, sabe que sempre são dois pesos e duas medidas. Aos amigos da panela, tudo. Aos inimigos, a lei. Outro absurdo ainda mais dentro de uma casa espírita. Apesar dessa situação ridícula e injusta, o trabalhador não saiu da casa. Não foi o mesmo procedimento de uma ouvinte que era servidora no importante trabalho de desobsessão. Com perdas familiares e deprimida, a ouvinte buscou auxílio com a coordenação do trabalho. Pediu para passar por um tratamento espiritual com a equipe, lá onde ela trabalhava. A dirigente não permitiu. Nem o mísero passe foi aplicado, apesar dos reiterados pedidos de ajuda desta ouvinte, semana após semana. Dá para acreditar nisso? Ah, dá, né? Infelizmente dá. E o que aconteceu com essa trabalhadora? Saiu da casa espírita. Não me senti acolhida, ela me disse na mensagem. Não me senti acolhida. Entendem agora por que Jesus mencionou a preocupação com a ovelha perdida, que também citamos lá no último programa? Como que nós podemos perder na casa espírita pessoas assim como a nossa querida ouvinte? Por isso que o programa sobre o espírita fariseu lavou a alma de muita gente. Pessoas que deixaram a casa espírita por não concordar com esses procedimentos, muitas vezes injustos, arbitrários e, o mais importante, pouco, para não dizer nada, acolhedores. Essa mesma ouvinte, que trabalhava lá na desobsessão, me indicou uma palestra bem interessante do espírita e psicólogo Rossandro Klingey, em que ele aborda justamente essa escassez de amorosidade e acolhimento na casa espírita, principalmente com o trabalhador. Vamos ouvir na sequência alguns trechos desta exposição e eu vou deixar o link com a íntegra na descrição do episódio. Então vamos lá. O que as pessoas mais me dizem, Rossandro, as pessoas não estão vindo mais para o centro. Depois da pandemia o pessoal não voltou. Essa é uma reclamação que só nós estamos fazendo, tá? As outras religiões não estão, não. Pelo contrário, tá assim, ó. Onde é que nós estamos errando? Tem sido acolhedor para você? Ou as pessoas dizem, você entra aqui e vai passar 5 anos estudando para dar passe. Viramos uma universidade? Ou é uma casa de amor e de acolhimento? Uma oficina de trabalho? As universidades querem diminuir o tempo dos cursos e a gente está aumentando. Agora, as pessoas que fazem as pessoas fazerem 5 anos para dar passe, quando começaram no centro espírita, não passaram nem 3 meses para poder agir no bem. Cadê os jovens? Eles têm espaço? Eles têm espaço de fala? Eles podem cantar? Mas hoje as pessoas querem assistir do YouTube. Por quê? Porque talvez a experiência não esteja sendo mais interessante. Porque não tenha mais acolhimento, porque eu não sei qual é o seu nome, porque eu chamo você para fazer cesta básica, mas eu nunca te acolho a você. A caridade para com quem está lá dentro, meu irmão de jornada. Cadê a nossa caridade interna? Teremos que ser reconhecidos por nos amarmos. Em espíritas, amai-vos. Depois, instruís. Nós mal nos instruímos e pouco nos amamos. Quem vai? Você vai para um canto que você sente amor. Você vai num lugar que você sente acolhimento. Você vai num lugar em que você não é julgado, em que você não é excluído, que você é acolhido. Você vai num lugar em que se diz que você vive uma experiência do Evangelho. É preciso que haja afeto, mas vamos entender que é um lugar de acolhimento. A Casa do Caminho, a primeira instituição religiosa cristã, era uma casa de acolhimento, não de aulas. Nós também temos que estudar, mas sobretudo amar e acolher. Tem gente que faz parte do grupo e quando está em sofrimento vai procurar um outro centro, porque não quer ser acolhido no próprio centro. Por quê?
Porque se disser que está sendo obsediado, o que é que acontece? Sai do trabalho e nunca mais volta. Onde é que existe amor nisso? Fico me perguntando. Então, por que não pensarmos assim? Vamos fazer o seguinte, vamos começar do começo. Vamos nos preocupar não em quem não está vindo. Vamos cuidar de quem está. Vamos nos olhar com afeto. Vamos perguntar como é que está seu filho? Como é que está você? Viver a experiência, saber onde mora, quais são o nome dos filhos. Quando faltar, liga. Está fazendo falta você aqui. Foi que houve. Não estou bem, vou aí quando terminar a reunião. Isso é evangelho. Não tem hora para amar. E aí o que é que vai acontecer? As pessoas vão querer voltar. E quando você se perguntar porque as pessoas não estão voltando para sua casa, você pergunta, é isso que eu estou oferecendo? Porque se não é isso, eu não entendi nada. Talvez eu precise estudar tudo de novo. Não estou apto a ensinar ninguém. Eu que tenho que entender que é amor, que é acolhimento, que é entrega, que é troca, que é fraternidade. Fraternidade, acolhimento. Tudo o que falta ao espírita fariseu. Eu me lembro de um caso pessoal, quando eu estava iniciando nas exposições evangélicas, sim, lá na época mesozoica, né? Ao entrar na sala em que os assistidos ficam aguardando, eu costumo dizer assim, boa tarde, boa noite, né? Depende do período do dia. E pergunto se todos estão bem. E aviso, ó, daqui a pouco o trabalho vai começar. Uma colega, tipicamente espírita fariseu, que nunca entendeu nada sobre acolhimento e fraternidade, virou para mim e disse em tom de reprovação: Você é um populista. Veja só. Aí eu respondi: Olha, desculpe-me por eu querer ser educado. O espírita fariseu esquece-se do mais importante, como mencionou o Cligei: o amor ao próximo, a gentileza, a fraternidade. Quando falta isso, o trabalhador vai embora, o jovem vai embora, a casa não se renova, o número de assistidos e de alunos matriculados cai e nada muda. Cadê a lei do progresso? Depois ficamos perplexos com o baixo movimento na casa espírita, que, diga-se, é um problema nosso do movimento espírita, como inclusive apontou lá o Klingei na sua exposição, né? Não é da ausência de pessoas interessadas no evangelho, né? Nada disso. Se fosse assim, as igrejas, principalmente as evangélicas, estariam fechando. O que não é o caso, né? Muito pelo contrário, diga-se aqui. Eu achei também muito legal o destaque que Rossandro Klingei deu para a frase do Espírito da Verdade, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, lá no final do item 5. A frase é famosa dentro do movimento espírita. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E o espírita fariseu inverteu as bolas. Dá muito mais importância a uma série de cursos, até para subir na hierarquia da casa espírita, que é a sua prioridade, mas esqueceu do principal, do primeiro ensinamento: amai-vos. É? Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. O que que ele estava querendo dizer com isso, o espírito da verdade? Amar fraternalmente aquele colega espírita que está ao seu lado. Klingei relembra ainda a primeira comunidade cristã, os do caminho, né? Eles eram chamados assim, os do caminho, ou os seguidores do caminho, como aparece em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 2, e também no capítulo 24, versículo 14. Ou, né, como se popularizou no movimento espírita, a casa do caminho. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, encontramos a referência sobre o grupo de pessoas que estava se organizando após o desencarne de Jesus. Diz o texto lá no versículo 32 do capítulo 4: A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Olha que bonito. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. É esse o espírito que precisamos reencontrar e incorporá-lo na casa espírita. Claro que gerir um monte de pessoas é desafiador, eu entendo isso, sempre foi. Que o diga o apóstolo Paulo. Ele fica sabendo que alguns membros da comunidade cristã em Corinto
não estavam se comportando bem na ceia do Senhor, que era um momento de comunhão entre todos lá da comunidade. Os mais abastados, os mais ricos, chegavam antes, comiam, bebiam e iam embora, não deixando quase nada para os que vinham depois, normalmente artesãos e escravos. Paulo fica sabendo da situação e dá um puxão de orelhas neles, como se lê na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 20 a 22. Diz aqui Paulo: quando vocês se reúnem, o que fazem não é comer a ceia do Senhor. Então, ele está aqui chamando a atenção. Ó, vocês estão desvirtuando a ideia da ceia do Senhor. Porque cada um se apressa em comer a sua própria ceia. Então, ninguém está mais se preocupando com a ceia do Senhor, mas só com a ceia. Bom, segue aqui Paulo. E assim, enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Vocês não têm em suas casas onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e querem envergonhar aqueles que nada têm? O que lhes direi eu? Devo elogiá-los? Nesse caso, não os elogio. Repararam como Paulo, como líder, chama a atenção de uma forma didática, fraterna. Ele não diz que vai expulsar fulano ou cicrano. Não afasta ninguém da comunidade por não ter seguido uma norma. Será que o espírita fariseu pode dizer a mesma coisa? Acho que não. Por isso, a ênfase de Rossandro Klingei no acolhimento, como nós ouvimos anteriormente aí no áudio dele. E eu sugiro aqui, e eu quero reforçar essa ideia, e ouvir novamente, mas pelo menos só dois trechos desse áudio que nós reproduzimos há pouco, porque é uma fala que precisa ressoar dentro de cada um de nós espíritos. Vamos ouvir novamente Rossandro Klingei. Você vai para um canto que você sente amor. Você vai num lugar que você sente acolhimento. Você vai num lugar em que você não é julgado, em que você não é excluído, que você é acolhido. Você vai num lugar em que se diz que você vive uma experiência do Evangelho. Por que não pensarmos assim? Vamos fazer o seguinte, vamos começar do começo. Vamos nos preocupar não em quem não está vindo. Vamos cuidar de quem está. Vamos nos olhar com afeto. Vamos perguntar como é que está seu filho? Como é que está você? Viver a experiência, saber onde mora, quais são o nome dos filhos. Quando faltar, liga. Está fazendo falta você aqui. Foi que houve. Não estou bem, vou aí quando terminar a reunião. Isso é evangelho. Não tem hora para amar. Isso é evangelho. Não tem hora para amar. O espírita fariseu dificilmente vai entender isso algum dia. Mas precisamos perseverar, encontrar estratégias para não deixar a casa espírita nas mãos dessas pessoas. Mudemos de trabalho espiritual, de horário, tentemos com outros dirigentes, até encontrar alguém que não seja um espírita fariseu. Sim, essas pessoas que não são espíritas fariseus existem e formam a grande maioria na casa espírita, como eu já apontei no programa passado. Pessoas que são realmente evangelizadas e têm um comportamento espírita e cristão. Como nos disse aqui uma ouvinte, não aguentava mais trabalhar sob o comando de um espírita fariseu. Antes de deixar a casa, procurei saber como era o esquema em outros grupos e descobri ótimas opções. Mudei de dia e horário e estou muito feliz. Nada mais de espírita fariseu. Essa ouvinte encontrou uma ótima estratégia para não deixar a casa espírita e ainda se livrou do espírita fariseu. Jesus ficaria feliz em ver que uma ovelha não se desgarrou. Bom, eu continuo aguardando aqui o precioso comentário de vocês. O que vocês acham sobre o que foi discutido aqui hoje? O trabalhador na casa espírita é acolhido? Por favor, deixe seu depoimento em nossas caixas de comentário lá no YouTube, nos aplicativos de áudio, principalmente lá no Spotify, que eu sei que permite comentário. Por favor, não se esqueçam também de curtir esse episódio, compartilhá-lo. Aliás, é bom compartilhá-lo, porque eu acho que esse tema é o tema importante para vários espíritas serem impactados com ele, né? E também não deixe de nos seguir lá no YouTube, aplicativos de áudio e nas redes sociais. E daqui a 15 dias teremos episódio novo aqui no podcast O Espírito do Evangelho. Fiquem bem, fiquem com Deus.